Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos, professor de História. Estou trazendo para você hoje um vídeo espetacular. Neste vídeo, vou contar para vocês sobre curiosidades históricas, especialmente de dois personagens muito famosos da Segunda Guerra Mundial. Estou falando de Hitler, não estou falando de Mussolini, estou falando de dois personagens que talvez você nunca ouviu, mas que a história deles são magníficas. Por isso eu peço para vocês continuarem nesse vídeo, porque vocês vão ficar impactados. Imagine lutar em uma guerra mundial. Nossa, é espetacular, magnífico, né? Algo, enfim. Agora imagine ser capturado, trocado de uniforme e enviado de volta à frente de batalha por 3 países diferentes, lutando em 3 exércitos diferentes, cada um por um país diferente. Hoje vamos contar a história de 2 homens que viveram o impossível. Lauri Thorne, o guerreiro finlandês, que odiava o comunismo, e Yang Kyung-jong, o coreano que foi um joguete nas mãos das superpotências. Vem comigo. Vamos conhecer primeiro a história de Lauri Thorne. Ele nasceu em 1919, na Finlândia. Ele não era um aluno exemplar ou brilhante, mas era um atleta fenomenal. Em 1939, quando a União Soviética invadiu o seu país, na Guerra de Inverno, Lauri encontrou o seu verdadeiro chamado: ir para a frente de batalha, ser um soldado, um guerreiro. No exército finlandês, ele começou como um sargento de suprimento, mas ele odiava a monotonia. Numa noite, ele simplesmente caminhou até o acampamento soviético, capturou um soldado inimigo e trouxe de volta. Seus superiores perceberam a grandeza, a coragem daquele soldado, daquele guerreiro, e viram que ele era realmente um guerreiro nato. E colocaram ele para liderar um grupamento chamado de Destacamento Thorne, uma unidade de elite. Essa elite era de esquiadores que realizava ataques de guerrilha através das linhas deixadas por seus inimigos. Em 1941, a Finlândia se aliou à Alemanha contra a União Soviética. Thorne viajou para treinar agora no exército alemão, se preparar. Sabe por quê? O que motivava ele era o desejo de destruir o comunismo. Ele lutou na frente oriental, ele ganhou a Cruz de Ferro, mas quando a Finlândia assinou um contrato de paz com os soviéticos em 1944, ele se recusou a parar de lutar. Ele se tornou um traidor aos olhos do governo finlandês por continuar lutando ao lado dos alemães até o fim da guerra. Após ser preso, ele fugiu de sua prisão, de uma prisão finlandesa. Ele saltou de um navio perto do Golfo do México e nadou até os Estados Unidos. Sob o nome agora de Lauri Thorne, em terras americanas, ele se juntou ao exército americano e, pouco tempo, ele se tornou uma lenda das forças especiais boiadenses. Sua história termina tragicamente em 1965, num acidente de helicóptero no Vietnã. Seus restos só foram encontrados 30 anos depois. Lauri Thorne. Enquanto Thorne escolheu suas batalhas, Yang Kyung-jong não teve escolhas. Em 1938, a Coreia estava sob o domínio japonês e Yang foi recrutado à força pelo exército japonês. Lutando agora pelo exército japonês, ele foi capturado pelos soviéticos na Batalha de Khalkhin-Gol em 1939. Já no exército soviético, agora, após anos em campo de batalha, ele foi forçado a lutar contra os nazistas em 1942.
onde foi capturado pelos alemães na Batalha de Kharkov, em 1943. Agora, no exército alemão, ele foi enviado para a França para defender as praias da Normandia. No dia D, em 1944, ele foi capturado pelos americanos, que não conseguiu entender o que um asiático fazia com o uniforme nazista. Diferente de Tony, que tem seus registros claros, a história de Jung é envolta em mistérios. Historiadores debatem se o homem da famosa foto é realmente ele, pois não existem documentos oficiais com seu nome. Mas sua lenda é tão poderosa que inspirou um filme sul-coreano chamado My Way. 2 homens, 6 exércitos e uma guerra. Tony morreu como herói de 3 nações. Young morreu em silêncio em 1992, querendo apenas esquecer o caos que viveu. Agora, qual dessas histórias você achou mais impressionante? Gostou? Escreve aí nos comentários. Se você quer conhecer mais histórias como essa, peço que você se inscreva nesse canal. Deixe o teu joinha e escreve aí no comentário qual delas te impactou e quais histórias você gostaria de saber nos próximos vídeos. Até o próximo. Obrigado.